nome é Charles Oliveira da Silva, tenho 21 anos, nasci aqui na cidade de Guarujá e eu comecei no MMA assim, tipo, de paraquedas mesmo. O Charles eu conheci quando ele tinha 12 anos, na verdade, um aluno meu trouxe ele para a academia, o Paulo já treinava comigo, pagava a mensalidade dos seus 2 filhos e me pediu uma bolsa para 2 meninos. Você quer entrar no jiu-jitsu? Eu falei, pô, vamos lá. E aí ele foi lá, conversou com o Eric e tal, né? Porque minha mãe não tinha condições de pagar. O que fazia o diferencial do Charles sempre foi o coração. Mesmo no treino, quando você é finalizado, quando alguém te raspa, marca um ponto, de não aceitar a posição, de querer revidar, de querer buscar, é claro, dentro do... com respeito, mas sempre com uma vontade maior, de querer sobressair mesmo nos treinos. Cara, estar no UFC foi, acho que, uma das melhores coisas da minha vida. Eu esperei isso há muito tempo mesmo, queria sempre ultimamente, falei, pô, eu brincava com ele, falei, pô, um dia eu vou estar lá. Aqui na cidade, aqui no Guarujá, tem um lugar que se chama Saibá, que tipo, a gente vai lá pra ver o Ultimate, eu falei, ó, um dia vocês vão estar sentando aqui me vendo e tal. E aí os caras davam risada, eu falei, então beleza, você acredita em mim? Eu acredito. Hoje eu consigo comprar as coisas que eu não tinha, eu tenho um aquário gigante no meu quarto, mas eu quero ter minha fazenda, eu quero ter meu sítio, então, tipo, eu tô guardando meu dinheiro, eu quero comprar um sítio pra mim. Cara, meu sonho na minha vida é dar um futuro melhor pra minha família. As meninas do Maranhão que estão morando comigo, e o Ultimate eu quero que eles se final. E desse jeito a vida segue sem Ultimate, tipo, eu tava feliz por estar ali. Tipo, bagulho novo, falei, pô, será que quando eu entrar, eu falasse dentro do vestiário, os caras se concentram, falei, pô, será que quando eu entrar eles vão estender a mão pra mim tocar sangue aos caras? Eu sabia no começo ou no final da luta eu ia ser botado pra baixo de qualquer jeito. E tipo, eu treinei muito, eu treinava muito com os caras o quê? Os caras me botavam pra baixo, eu tinha que pegar ou tinha que levantar. Treinei muito aqui no Brasil isso. Então você pode ver que tipo, quando eu caio já tá na cabeça. Segura a cabeça dele, empurra o braço, já vai pro triângulo, já tava a sequência tava montada. Olha só, tentando encaixar no triângulo. Belíssimo triângulo encaixado, Charles do Bronx. Pode ser, encaixou diante do americano. O americano numa situação complicadíssima. Olha o norte-americano. Puxou, vai tentar na raspada, o americano está numa situação complicada. Charles do Bronx vai puxando o braço, vai bater, bateu. O Gis falou assim, só larga quando eu mandar. Quando ele começou a bater, eu já soltei na hora, porque tipo, eu já queria comemorar, eu queria ver como é que o público ia reagir. É o Brasil brilhando no octógono mais famoso do mundo. Apenas 21 anos este brasileiro que estreia com uma vitória impressionante. Olha a festa que ele faz. É a estreia no UFC. E aí eu liguei pra minha família aqui, e tipo, minha família toda falou assim, pô, o açaí lotou, eu sei que tal lugar tá lotado. Aí eu liguei pro Fábio, que é o dono do açaí, o Fábio falou assim, ó, escuta isso aqui, velho, parecia a final do Corinthians, mano. Todo mundo gritando, todo mundo batendo nas mesas e tal. Eu falei, pô, show de bola. Aí eu falei, ó, Fábio, você lembra quando eu falei pra você que um dia você já tá me vendo aí? Ele, falou mesmo. O que muita gente não entende é como um menino de tanto talento continua na raiz dele. Quando a gente tava fazendo check-in nos Estados Unidos, o pessoal já vinha, pô, dá um toque, tira foto comigo. Pô, não sou ninguém, velho. Eu tô assim já, tipo, cara, eu gosto de pescar, gosto de pescar, gosto de minha família, gosto de cuidar dos meus passarinhos. Não me leva a nada. Pessoal, vocês que não me conhecem, vocês ainda vão me conhecer. Cara, pode esperar de mim um moleque sempre que tá falando aqui com vocês, vai ser o mesmo, independente se eu esteja com o cinturão ou se não. Um moleque humilde que sempre tá em busca dos meus sonhos. Isso ninguém pode desistir de meus sonhos. Dizer que, pessoal, sempre que eu estiver dentro daquele octagon ou fora, sempre vou estar indo em frente, querendo meu espaço, procurando meu espaço. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.